Oi, eu sou Renato Vrobel, também estou no eusoufotógrafo.com. Tem uma sequência também premiada. Como que é a história dessa? Essa eu já estava aí, eu tô no lance já. Se eu não me engano, 2003. Tenho quase certeza, minha memória não é tão boa para data. E era uma decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro. E aí tinha venda de ingresso no Maracanã desde de manhã cedo. E eu vi na televisão, eu entrava no lance 2 horas da tarde, mais ou menos. E eu vi na televisão que tinha tido problema lá, confusão na venda de ingresso. E o cara tinha levantado a arma pro alto, ou tinha dado tiro, ou levantado a arma, não sei direito, mas enfim, eu vi isso na televisão. E aí fui trabalhar. Quando cheguei no jornal, eu ia fazer o treino do Flamengo, véspera do jogo com o Cruzeiro. E aí o subeditor lá chegou para mim: Júlio, vai no Maracanã fazer um registro lá da venda de ingressos. E aí eu fiquei injuriado, discuti com o cara. Falei: você tá de brincadeira, rapaz, o negócio aconteceu tudo de manhã, rapaz, a gente não tava lá de manhã, agora tu me manda fazer um registro lá no Maracanã, rapaz. E ele: não, vai lá, pelo antes do tempo, passa lá e faz umas fotos. Bom, eu fui. Aí cheguei por um lado, fiz as fotos, rodei, fui pro outro, tentei ir pra cima, pra baixo, não sei o quê. Enfim, num determinado momento, tinham 4 policiais montados a cavalo, e aí resolvem interromper a venda. A partir de agora não vai ter mais ingresso, caramba, afastou toda a torcida assim para trás, os cavalos ficaram no meio, entre o guichê e a torcida. E aí um desses policiais montados escolhe um torcedor. Eu já estava ali, não vi o cara fazer nada, nem xingar, muito pelo contrário. Escolhe ele e fala: sai daí, vem pra cá. Aí o moleque já sai do meio da torcida com as mãos para trás, assim, meio de reverência ao cara, de respeito. Fica ali no meio dos cavalos, sem saber o que fazer. Ele: senta lá. Ele mandou sentar do lado do guichê, tinha um murinho assim embaixo. O moleque sentou, e aí, sem mais, sem menos, e nisso eu estou fotografando tudo e sem entender direito por que aquilo, aquela cena, o que aquilo, enfim. Esse cara que escolheu ele, mandou sair de lá, ele vem de cima do carro, ele está montado no cavalo, ele dá com o moleque que está sentado ainda com as mãos para trás, de cabeça baixa, sem camisa. Ele tira o sabre dele lá, a espada dele, e aí no ombro esquerdo do moleque ele dá com a espada de lado, né, deitada, sem ser no corte. Aí dá no ombro esquerdo dele, o cavalo dá uma relinchada, me lembro, eu tenho essa sequência toda, ele volta, e aí ele vem pro outro lado, pro outro ombro, o ombro direito, e aí desce a espada já em corte no outro ombro do moleque. E eu fotografando aquilo tudo sem entender por que aquilo estava acontecendo, porque não houve nenhuma razão dada pelo torcedor. Enfim. E aí, a última foto que eu faço dessa sequência são os 3 lá, policiais montados, e esse cara que fez essa agressão, olhando assim de cima do cavalo para o moleque que está embaixo, meio que dando o confere nele. E nessa foto, eu estou do ombro direito dele para cá e o cavalo está desse lado aqui, está escorrendo o sangue do corte que ele teve no ombro por conta da espada. Eu vi que a cena era muito forte, que, enfim, era um momento importante. Por sorte, coincidência, sei lá, não tinha ninguém, nenhuma viva alma da imprensa ali, só eu estava ali. Enfim, eu chamei o comandante, falei, tinha um comandante do JEP, que é a guarda que tomava conta lá do futebol e tal, da PM. Ele pegou o moleque, botou dentro do carro e levou. O moleque não quis dar nome, não quis se identificar, eu até tentei. E aí entramos no carro e voltamos para a redação.
E aí eu botei na agência do Lance lá para vender a foto, falei, ó, tem um negócio aí importante e tal, falei com o editor, parará, não sei o quê. Aí o editor olhou para mim e falou, Júlio, como era o nome do policial? Aí eu, putz, não vi, cara, não copiei. Mas, bom, aí fui pro treino. Só que antes de ir pro treino eu falei pro motorista, cara, vamos voltar lá no Maracanã que eu vou pegar o nome desse desgraçado. E aí quando a gente chegou no local da venda do ingresso, já tinha todo mundo saído, não tinha mais cavalo nenhum. Ainda perguntei para um PM que estava lá, você viu uns soldados aqui montados e tal? E falou, foram dar uma volta aí, Maracanã. Falei com o motorista, vamos contornar o Maracanã. E aí a gente contornando, eu do lado do carona, na altura do portão 18, eu vejo os 3 policiais lá montados, fora do cavalo, puxando o cavalo e andando. E aí eu olhei para ele, ele me reconheceu, e eu reconheci ele, anotei o nome, que eu não me lembro qual era, mas enfim, anotei o nome, voltei, liguei para a redação, falei, o nome do cara é esse, pode botar ele. E fui pro treino do Flamengo, aí a coisa já tinha vazado, todo mundo já meio que sabia que tinha acontecido, que a gente tinha fotografado, e foi uma briga no jornal com o dono do jornal, porque lá as coisas no Lance você decide com o dono do jornal, é uma das minhas críticas, era até essa. E aí quando eu voltei do treino do Flamengo, que eu tinha feito meio mais ou menos, porque minha cabeça estava toda lá naquela foto, nada era mais importante do que aquilo, o jornal não quis vender minha foto. Estava o Estadão, a Folha, o Globo, todo mundo querendo comprar minha foto, e ele não vendia a foto. E eu, sinceramente, não era pela grana de vender a foto, até porque não ia dar lá essas granas todas, mas era por publicar a minha foto com o meu crédito e a barra Lance, né? Ou seja, o meu crédito junto com o do jornal, em todos os veículos. Imagina, seria um êxtase para fotojornalista. E o presidente do jornal se recusou a vender, falou que não, a gente vai dar um tratamento exclusivo aos nossos leitores, eles sabem que a foto só saiu aqui. Eu, meu irmão, o leitor do Lance é só leitor do Lance. O leitor do Lance não lê o Globo, o Estadão e a Folha. Por que não sair lá? É um marketing para o jornal, é institucional. Isso vai ver que fotografia do Lance está em outros jornais. Enfim, a gente não vendeu a foto, saiu só fizemos uma capa, foto dentro e tal. E essa foto me levou a ganhar os 2 prêmios de fotojornalismo nacional, que foi o Embratel e o mais importante, pelo menos na minha visão, né? Que é o Vladimir Herzog, por toda a história desse prêmio, pelo próprio nome do prêmio, enfim. Nem dá grana esse prêmio, é um dos poucos que você não tem premiação em dinheiro, mas para mim foi assim, o maior de todos que eu poderia almejar ganhar, e me levou a ganhar o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, com essa sequência de 3 fotos. O jornal publicou 3 fotos dessa sequência.